Aí estamos no ar? Acho que estamos. Boa noite, estou aqui com todas essas pessoas maravilhosas aqui ao meu redor. A primeira coisa que eu quero fazer é dar os parabéns para todos vocês que se apresentaram hoje aqui numa experiência inédita aqui no espaço, para um projeto, inclusive. Eu vou começar, antes da gente começar a conversar, falar um pouquinho da história do projeto 4x1, que nasceu aqui do Espaço Aberto, como uma ação do Espaço Aberto, para propor 4 espetáculos, cada um ficaria em cartaz aqui, 4 espetáculos que tivessem uma pessoa em cena. Veio a pandemia e esse trabalho, esse projeto, nesse formato nunca foi executado. E aí ele passou a ser, então, um trabalho em teatro digital. A gente fazia chamadas para apresentações remotas no meio da pandemia. Como todas as pessoas tiveram que se virar, né, no nosso meio ali, de procurar entender essas ferramentas, o uso dessa tecnologia que meio que explodiu na pandemia, que virou a nossa única forma de comunicação e depois de expressão artística até. E aí a pandemia nos deu uma folga, nos deu uma trégua, mas nós decidimos continuar pesquisando, continuar nessa inquietação do chamado teatro digital, esse teatro feito em formato digital remotamente. Só que agora, nesse ano, o formato, a gente quis misturar tudo ao mesmo tempo agora. Ter público, apresentar aqui no espaço, ao mesmo tempo que também a gente amplia essa linguagem, também dando espaço para quem está fora daqui de Belo Horizonte, que se apresenta aqui no espaço de alguma forma, mas ali em conexão com a gente. Então, apresento todos aqui que estiveram com a gente juntos nessa noite, ao vivo, mesmo em territoriamente distantes. Então vamos lá, Priscila Montanese, de Jundiaí, São Paulo, que se apresentou aqui com o trabalho Vermelho. Milton Aires, que se apresentou com o espetáculo Dentro, lá de Goiânia, está diretamente de Goiânia. E aqui os meus amigos aqui de BH, né? Lucas BJ, que se apresentou no Big Big, aqui, ao mesmo tempo em que era transmitido aqui no espaço, também era assistido pelo público, pôde participar dessa experiência, ao mesmo tempo entendendo como se faz, ao mesmo tempo como se assiste, né? Tudo ao mesmo tempo agora. Lucas, da mesma companhia, da companhia 2 em 1. E temos aqui o coletivo Mentarolas, com os meninos que acabaram de fechar a nossa noite com o espetáculo Arrimo. Então, gente, com muito prazer eu recebo todos vocês aqui, parabenizo pelo trabalho. Não posso deixar de também deixar uma palavra de solidariedade a um trabalho que foi selecionado, que foi o Cracas. E há 2 semanas antes de se apresentarem, ele teve uma irmã que veio a falecer, um problema sério de saúde, veio a falecer e não pôde se apresentar. Então, estou mandando o nosso abraço aqui da Perô, do espaço, o Di Queiroz, tá? Um abraço aí, um carinho da gente por esse momento que você está passando. Aqui também, a DVT, que era para estar aqui junto com a gente, também teve um probleminha com a filha, está lá dando assistência, carinho de mãe para a filha, e é isso mesmo, essas meninas arrasaram aqui também, né? Parceria, grupo, coletivo, é isso aí. Bom, dito tudo isso, eu quero começar perguntando para cada um de vocês sobre esse processo de, ou, né, alguns trabalhos
já foram criados pensando no formato digital e outros, como o Vermelho, já tinham um trabalho no teatro que foram sendo adaptados para o formato digital. Eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho do processo de criação. Vamos começar na ordem de apresentação mesmo, no Vermelho. Vamos lá, Priscila, falar um pouquinho do seu processo, né? Ó, som. Agora sim. Agora sim. Boa noite. Bom, eu vou falar um pouquinho do Vermelho, então. O espetáculo, o set de divulgação do espetáculo, começou um pouquinho antes do início da pandemia. Meu som. Ela falou que tá com ruído de voz. Vocês estão. Nós aqui não estamos ouvindo. Tá caindo. Pode ser sinal. Priscila, vamos fazer o seguinte, para a gente restabelecer seu som, vamos conversar um pouco então com o Milton. Pode ser? Tá. Não está com o som, não. Leitura labial. Ela vai sair, tá? Ok, enquanto você sai, eu converso. Ou com o Milton na ordem da cena mesmo, Big Big, né? Ordem da cena, vamos conversar com o Big Big. Milton, segura a onda aí um tiquinho. Vamos conversar aqui com o DJ e com o Lucas. Com vocês. Bom, eu acho que eu tenho que primeiramente agradecer o espaço aberto pelo Lunar, né? A companhia pelo Lunar, Neise, Arthur, Bruno, Léo, né? Que nos receberam aqui no espaço, enfim, viva vocês, viva, enfim, essa mostra. Esse trabalho é um trabalho inédito, né? Que foi criado especialmente para essa mostra digital. A gente nunca fez um trabalho assim, acho que é a primeira vez que a gente está fazendo um trabalho que é apresentado ao vivo, assim, né? A gente tem um parceiro grande nosso de trabalho durante toda a pandemia, que é o Gustavo Conste, que está aqui na plateia, nosso cineasta, cinegrafista, grande amigo também, que trabalha na área de cinema. Então fizemos alguns vídeos, né? Algumas experimentações durante a pandemia, mas é a primeira vez que a gente está fazendo uma experimentação como essa, uma experimentação digital e com máscara expressiva inteira, né, Lucas? Né, DJ? Exatamente. O Gustavo, acho que é legal falar, ele é meu amigo de infância, assim, a gente tinha, sei lá, eu tinha 11 anos, ele tinha 9 e a gente tinha uma câmera. A gente ia gravando, e era uma coisa meio, não era profissional, claro que não era, mas a gente acreditava que era, porque a gente falava, por exemplo, com o diretor da escola, que a gente ia fazer um casting para selecionar um elenco. E aí a gente espalhava cartaz pelo bairro inteiro e tinha gente que ia lá para participar do nosso filme, 10 anos de idade. Tem que dar credibilidade para essas figuras, né? A gente fazia, escrevia roteiro, não sei o quê. E aí depois de muito tempo, de belos anos, a gente se reencontrou nessa pandemia para criar 3 trabalhos, né? Um deles foi o trabalho de conclusão de curso com Lucas, que foi o Desperte, o trabalho com máscaras expressivas inteiras. Depois a gente fez um outro curta, o é formado em cinema hoje em dia, né? E a gente fez um outro curta de terror com máscaras também, meias máscaras expressivas. E logo em sequência a gente fez um outro trabalho que foi o Vertigem, que foi um plano sequência de 15 minutos. Então o desafio do plano sequência foi exatamente esse de a câmera começou, não tem corte, não tem edição, tem um tratamento de imagem, claro, pode ser feito posteriormente, mas só acaba quando a câmera desliga, né? E essa experiência do ao vivo se assemelha bastante com o plano sequência, no sentido de não ter corte, ali no momento. Então, existe sempre um jogo de quem está em cena do ator com a câmera, né? Isso é muito interessante, tem uma coisa aqui, assim, espécies convidados, mas que eles nunca têm, né? Eu acho que a gente tentou em 10 minutos, né? A gente tenta
tentar aproximar de uma linearidade de começo, meio e fim, né? Mas, enfim, colorir um pouco essa cena com imagens, com trilha sonora, né? Que a máscara expressiva inteira é uma máscara que não permite a fala do ator, né? Do artista que está usando, né? Que está calçando a máscara. Então a gente sempre utiliza a trilha sonora, que é basicamente uma pessoa do elenco junto ali com o ator, né? E assim, tentando colorir um pouco a cena nessas energias, né? Que ele começa feliz, começa animado, né? Arrumando espaço, super alegre, mas termina melancólico, né? E, enfim, tentamos criar algumas imagens poéticas também, que Gustavo fez super bem, e DJ também criando junto. E muito gostoso, assim, fazer essa experimentação aqui nesse espaço, que é super teatral, super cinematográfico e gostoso também de usar, né? Acho que é legal também pontuar. Nós trouxemos, ano passado, o grupo de Porto Alegre, Máscara em Cena, para participar do Mascarada, que foi o primeiro encontro de máscaras daqui de Belo Horizonte que nós fizemos e tal. E eles abriram um festival, foi lindo, a gente já tinha se conhecido lá no Ceará, no Festival de Máscaras também em Juazeiro do Norte, no Cariri. E o Fábio Coelho, que é um dos integrantes do Máscara em Cena, ele confecciona essas máscaras expressivas. E a gente falou, cara, vocês estão vindo aqui, não é possível que a gente não vai comprar algumas máscaras com você. E depois vocês podem até, inclusive, conferir lá na página dele, assim, ele vende essas máscaras. E a gente falou, queremos uma, queremos duas, queremos algumas, né? Compramos algumas com ele. E são máscaras que elas já falam por si naturalmente, né? Elas já possuem uma expressividade, um tipo de... Você já consegue perceber mais ou menos ali um status social. Então, um ponto de partida também muito fundamental foi necessariamente a máscara também, né? Mas tem uma relação do corpo, que a máscara é o casamento perfeito, né? Da expressividade do seu corpo, não tem uma palavra, o mascaramento. E como é que você passa determinados sentimentos, né? As nuances que ao longo da transformação da personagem, né? Pelo seu corpo, pela sua expressividade mesmo corporal. Fala um pouco disso, assim, como é que você pensa nessas nuances ao longo contar essa história através da máscara e corpo, né? Como é que é essa comunicação, essa conexão entre corpo e máscara? Bom, eu sempre fugi da máscara, no sentido de eu gosto de vê-las. Nesses dois trabalhos que nós fizemos com máscaras, eu me recusei a usá-las, assim, porque eu sempre gostei de estar de fora, observando e meio que entendendo como é que elas funcionam. O Lucas é um ator ótimo, então eu mandava, ele fazia, o Thales também, meu parceiro, então para mim sempre foi fácil. No entanto, usar a máscara, calçar a máscara é muito desafiador, assim, no sentido de... O primeiro dia que eu vim aqui para a sede para fazer esse ensaio, eu coloquei a máscara, e eu fazia de tudo, ficava mexendo para lá e para cá, improvisando mesmo, tentando ver quais eram as possibilidades para se contar uma história mesmo, né? Só que aí o corpo estava demais, assim, eu estava muito frenético, saí todo suado da máscara, porque é desconfortável você colocar um objeto no rosto, você fica suando, figurino. E aí, no segundo dia que eu vim pra cá, eu já percebi que o menos era mais, assim. Que às vezes o movimento ele não pode ir demais, assim. Ele tem que ser na medida certa, o tempo justo, né? E você acha que a câmera que bebe um pouco esse conter do movimento? Não tinha parado para pensar, mas eu acho que sim. Acho que sim, né? Pensando mesmo se eu tivesse sem máscara, né? Quando você para pensar num ator de cinema e de teatro, a expressividade está em outro lugar, né?
Então, como seria isso com a máscara? Estou pensando aqui agora, estou formulando nesse momento, né? Acho que a máscara, da mesma forma, né? Porque a câmera, ela consegue pegar as sutilezas do movimento e, às vezes, nem do movimento, mas de um objeto, do entorno, né? Do espaço, que já necessariamente conta uma história. Então, eu acho que sim, acho que com a câmera isso se modifica de alguma maneira. Bom, deixa eu ver aqui. Priscila, estamos... Fala um oi pra gente. Aí, agora sim, é com você. Então, eu estava dizendo, né, o vermelho começou um pouco antes da pandemia. Então, quando veio, a gente ainda não sabia que ia durar 2 anos, né? A gente seguiu com alguns encontros virtuais no processo. E aí, quando a coisa ficou ruim mesmo, a gente conversou e a gente falou assim, nós não vamos transpor o vermelho para algo visual, né, para algo em vídeo. A gente vai seguir com o nosso processo da maneira que der, fazendo exercícios e tal, mas preparando para quando a gente puder estrear. E aí, nesse meio tempo, a gente fez bastante coisa, assim, bastante vídeo em casa, de criação de personagem, né? E a gente participou de alguns editais da Aldir Blanc, inclusive com o vermelho, que tinha outro nome, chamava-se Insônias, antes. A gente fez toda uma pesquisa em cima do Valsa número 6, do Nelson Rodrigues, antes, né? Foi o comecinho de tudo. Então, a gente fez bastante, a gente participou de um outro festival também com um exercício cênico do vermelho, só que aí não foi online, né? A gente gravou esse vídeo antes. Então, mas seguimos nessa toada de querer manter no presencial, porque não era muito, a gente não domina muito, né, essa linguagem. Então, a gente falou, não, vamos esperar aí quando a gente puder ir para o palco. E aí a gente conseguiu, depois que as coisas foram melhorando, a gente conseguiu voltar a se encontrar, e ainda foi o ano todo de 2022, a gente conseguiu estrear o espetáculo em dezembro de 2022. E aí, desde então, agora a gente está nesse processo de tentar circular, né, com o espetáculo, que é muito difícil também. A gente tem um programa aqui em São Paulo que é o Qualificação em Artes, que a gente recebe uma orientação, né, de profissionais do teatro e da dança, que é do governo do estado, e a gente conseguiu entrar, então a gente começa agora nesse mês de maio a receber essa qualificação para um olhar de orientação para o vermelho, né? E a gente vai receber uma orientação da dança, por esse trabalho que a gente tem físico, né? Então a gente se inscreveu no teatro e acabamos entrando na dança. Então a gente estamos curiosas e empolgadas em como vai ser, mas o processo do vermelho é isso, ele veio corajoso, assim, né? Que muitas vezes ali durante a pandemia, né, dava vontade de desistir, de sair correndo, mas a gente se manteve na pesquisa, e depois, na hora que a gente pôde voltar para a sala de ensaio, aí foi desaguando tudo isso e realmente montamos ele para a cena, né? O que vocês viram hoje é o início do espetáculo, só que aí a gente adaptou, ele ficou todo menorzinho, né? Porque a gente tem uma ocupação maior. E essa filmagem, né, que ia passando entre as atrizes, a gente ficou muito pensando nesse ponto de vista do lobo, né? Que o lobo tá o tempo todo na webcam com a menina. Então a gente ficou pensando, e esse lobo que tá ali com um celular, tá ali olhando para ela nos detalhes. Então foi um pouco disso que a gente pensou quando a gente foi fazer essa transposição para esse exercício nessa mostra, né? É ótimo. Eu ia perguntar justamente isso, assim, como foi esse processo, fazer para esse formato digital, tendo a câmera ali por perto, né, o tempo inteiro, porque é diferente de você estar filmando o espetáculo como apenas um registro, né? Essa relação com a câmera
no formato digital, ela é imprescindível, assim, né? Senão não seria também uma linguagem ali que a gente está tateando, a gente está procurando para que ela aconteça, né? Para que ela se aprimore. E aí, muito interessante isso que você disse, que vocês utilizaram ali como um mote, né, a perspectiva do lobo para esse relacionamento com a câmera, que na verdade é a espectadora ou espectador, né, também para ter essa conexão, né? Sim, foi isso que a gente pensou. Então, o Jean, né, que fez a filmagem, ele estava ali descalço, né, e tal, esse pé desse lobo, né? E ali passando entre as meninas e buscando pegar os detalhes, né? Os detalhes do corpo, essa câmera aqui ia passando pelo corpo delas, e esses momentos em que abre também, né, para poder ver o desenho. Mas, e para as meninas isso foi bacana, porque a gente tem muito a figura do lobo durante o espetáculo inteiro, porém não existe o lobo, né? E aí ter o Jean ali com a câmera fazendo deu um sentido diferente, eu acredito, hoje para elas, assim, acho que foi interessante, foi um exercício diferente. Ótimo, Priscila, vamos seguindo aqui e a gente ainda volta, a gente ainda vai abrir aqui para as curiosidades da plateia, mas quero falar um pouco aí com o Milton sobre o dentro. Fala aí um pouco do seu processo com várias câmeras, intervenções, cara, é multi, fala pra gente. Boa noite, gente. Eu quero agradecer também, primeiramente, ao Espaço Pierrot Lunar pela oportunidade de poder exercitar esse trabalho que tem um valor muito caro para mim. Ele partiu de um grupo de estudo que eu participei durante a pandemia. Enfim, durante a pandemia a gente foi tentando caçar o que fazer, né? Também para sobreviver a tudo, né? E aí, entre algumas experiências que eu fiz, né, desde conclusão de trabalho de faculdade, foi também nesse formato virtual, né, uma experiência que ia ser para a cena e acabou virando uma performance audiovisual, outros, enfim, muitos trabalhos, e me deparei com esse grupo de estudo, que é que chama O Cinema como Presença, o Filme da Minha Live, é o nome do grupo de estudo, que é coordenado pelo Luiz Fernando Marques, do LUB, que é o diretor do Grupo 19 de São Paulo. E, enfim, nós estudamos durante o primeiro semestre de 2022 e fomos ainda mais, assim, nós ficamos cerca de 6 meses estudando. E em agosto de 2022 a gente estreou 4 cenas nesse formato virtual, e a proposta que eu quis desenvolver no grupo era de não abandonar a ideia do teatro como matéria de apresentação real, em tempo real, né? Eu poderia ter a opção de simplesmente fazer um vídeo dessas cenas, colar elas, né, nas multitelas e, enfim, construir uma performance gravada. Mas o meu interesse no grupo de estudo foi exatamente esse, como que eu me lanço nessa experiência de mesmo tendo suportes de vídeos gravados, especialmente para a dramaturgia, para o roteiro que eu estava criando, como que ainda assim eu me lançava no desafio de interagir com esses materiais, né, com música, com texto dito ao vivo, com performance de operação de câmeras diversas, ao mesmo tempo em que estou ali fazendo uma dança, tentando contar uma história. Foram muitos momentos de investigação dessas possibilidades, né? E aí, enfim, vários experimentos com aplicativos de Zoom, né, operação por OBS, transmissão para YouTube, enfim, uma série de experimentos chegaram nesse caminho, digamos assim. E aí o disparador para a criação da cena, como ela é apresentada, esse formato,
eu estava numa crise, né, tipo assim, no meio do grupo de estudo, uma crise assim, como que eu vou contar essa história que eu nem sei qual história que eu quero contar, né? Nem sei qual história que eu quero fazer. E aí eu tinha um primeiro vídeo, que é um vídeo que aparece no meio da cena, que eu estou no quintal da casa, né, manipulando um caderno. Eu tinha aquela cena apenas. E aí, a partir disso, eu fui desenvolvendo. E uma bela noite eu tive um sonho. Um sonho desses que a gente não consegue decifrar direito. Mas o sonho contava uma história mais ou menos parecida com o que eu falo na peça. Mas aí, na verdade, eu fui investigar essa possibilidade de construir essas histórias, né, que eu conto, né, como se eu estivesse colocando o público, quem está assistindo, na experiência de vivenciar esse sonho meio maluco, que não tem uma narrativa linear, que é fragmentado e que é pixelado, né? Então as telas às vezes se misturam, elas confundem uma imagem com a outra, e realmente não sei se todos têm essa experiência, mas eu, quando tenho alguns sonhos, eles têm essa textura de serem uma narrativa que você não consegue explicar direito, mas faz muito sentido quando você está vivendo o sonho. E tem no meu caso, né, eu tentei trazer isso para a experiência de apresentar o dentro, essa relação com o pixel, com a imagem não tão bem definida, a imagem um pouco mais acabada, que ao longe você pode ver como uma imagem precária, mas que, para mim, dentro da estrutura do que eu tento construir enquanto narrativa, tem a ver com esse sonho, né, que você não sabe até que ponto você está acordado, você está dormindo. Então, tem esse jogo, é uma tentativa, o trabalho. O trabalho tem entrar dentro de um sonho, né, e, a partir dele, mostrar para as pessoas, a partir da experiência que, enfim, esse formato digital pode nos oferecer, né? E é sempre um desafio muito grande, porque eu faço tudo sozinho. Eu opero o som, eu opero as câmeras, enfim, faço toda a performance. Eu monto a instalação dentro de casa. A minha casa está ocupada há cerca de uma semana com essa instalação aqui. E não tem como ser diferente, porque são detalhes. Lidar com a experiência digital nos ensina que um detalhe, um fragmento, uma alteração muda completamente o sentido do que você está apresentando. Hoje mesmo, eu ensaiei à tarde sozinho. A experiência foi uma. Depois eu ensaiei à tarde com a equipe do festival, a experiência já teve alteração. E quando eu vim fazer para o público, novamente tiveram alterações. E aí você tem que estar muito atento, né, a tudo, assim, atento ao som, atento ao zoom, atento ao operador que você está usando, no caso eu uso o OBS para essa performance, e sempre construindo essa relação com a atuação que nunca deixa de tornar aquilo parte da ação, né? Então, eu gosto de fazer essa brincadeira com o trabalho, de que eu começo perguntando para as pessoas se está tudo bem, quase como se realmente fosse o que é, né? A vida real que está acontecendo é uma transmissão ao vivo. Então eu vou perguntando, testando, até que a cena deflagra de fato um ambiente mais misterioso, mais fora de uma não realidade, digamos assim. É um pouco disso, assim, esse trabalho. Ele tem essa pegada de ser um mergulho, de fato, uma tentativa de trazer o público para dentro de um sonho. O sonho desse cara que está ali preso, né, tentando se libertar das suas memórias, das experiências. Eu fico pensando assim, quando você fala que você situa, né, o público ali, agora são tantas horas, pergunta exatamente para mostrar que a gente está ali, juntos no mesmo
tempo, talvez não no mesmo espaço, na mesma coordenada espaço-temporal, mas a gente está ali, conectado, né, no mesmo tempo. E isso, por isso talvez a gente, será uma aposta, será que é por isso que a gente pode chamar que está sendo feito, o que a gente está fazendo de teatro ainda, né? Porque é essa coisa que se mantém viva, né? O ao vivo, ele traz um pouco essa sensação do teatro, né? Que tudo pode acontecer, um refletor, o ator que está ligado num refletor que pode mudar de lugar, apagar, alguém da plateia pode tossir, né? Então a gente está ligado, vivo, em uma situação de atenção, né? Que no cinema você gravou, corta, monta depois exibe, né? São as interseções, né? São muito legais, assim, desse formato que a gente está tateando, né? E agora... Pode falar. Sim, não só comentar, eu acho que é uma tentativa mesmo, né? Como que a gente aproxima essas linguagens? Eu acho que trazer o teatro para essa experiência de um ao vivo, que coloca o público dizendo, ei, está acontecendo agora, vocês estão vendo realmente, né, uma performance em tempo real, nos aproxima, né, mesmo nessa distância. Bom, agora vamos lá, né, gente? Eu quero agora conversar com vocês, saber como é que foi esse processo de vocês, Coletivo Ventarolas. Fala um pouco aí, meninas. Se apresentem, falem. Bom, eu sou a Kelly, essa é a Lila. E construir o arrimo foi literalmente um arrimo. Porque foi uma experiência, né? A gente já vinha trabalhando nessa questão de ter nossos trabalhos, né? Materializado. Então eu escrevo poesia, até escreve poesia, compõe música, a Lila também é a mesma coisa. E a gente queria fazer um processo que materializasse isso, assim, né? Nascesse de fato, assim, né? E já tinha essa perspectiva de construir esse coletivo chamado As Ventarolas, que nasce a partir de um poema que eu escrevo para a Té, no aniversário dela. E aí, assim, vamos montar, e aí a gente teve essa oportunidade, aproveitando para agradecer essa oportunidade do espaço, de acreditar, de estar junto também, né, na construção também desse momento. E falar do arrimo foi um desafio muito grande, né? Primeiro, por essa questão da história do arrimo em si, né, do arrimo ser de fé, que é uma coisa que entrelaça a história, né, perpassa pela história de nós três. Por essa questão de brincar um pouco com a palavra de muro de arrimo, que ao mesmo tempo que ele é auxílio, ele também é proteção, e como que a gente se protege, como a gente se auxilia enquanto mulheres pretas, né, nesses desafios de ser mãe, de ser filha, de ser irmã, de ser nós mesmos, que é um desafio gigantesco. E então foi um desafio porque a gente precisou se reencontrar consigo mesmo, assim, né? Então a gente mergulhou num mar muito tempestivo em alguns momentos e transpor isso de uma forma que fique não muito porque existiu uma linha muito tênue que foi não cair muito naquela coisa daquele martírio, mas também não romantizar essa história, sabe? Contar através de outras perspectivas que nós, enquanto mulheres, assim, que estamos construindo nossas independências, nós estamos aprendendo a nos enxergar de forma diferente, de uma forma distinta, né? Com mais compaixão, com mais amor, eu acho que até mais amor, assim, acho que a palavra certa. Então teve esses desafios, assim, e foi um arrimo em todo o processo, tanto de construção, de trabalhar com equipe, de pensar roteiro, de se acalmar também, dessa coisa das agendas também, que é muita coisa que essas mulheres fazem, que a gente vai surgindo na vida da gente. E aqui também nos bastidores foi uma coisa também de se arrimar, porque enquanto a gente se olhava no espelho, a gente começava a enxergar pontos que ia muito mais para além de um traço físico, sabe? Falava de coisas pouco profundas, e isso aí afetando, aí rolava aquela emoção, e rolou choro ali, enxuga daqui, enxuga dali.
e gente que falou que não ia chorar e chorou antes. Então, foi um processo muito desafiador e estar aqui agora, assim, pra gente é uma vitória, sabe? E, assim, é muito importante. E eu tava comentando com um amigo mais cedo, assim, que, falando dessa construção, que eu me sentia muito feliz que só de pensar a construção, porque levou a gente enquanto seres para um outro estágio, sabe? Então eu gosto muito dessa coisa que a arte proporciona pra gente, assim, né? De se encontrar, de se transpor, de trocar de lugar, de ter várias outras formas, de ser fluida, mas ao mesmo tempo que tem essas relações líquidas, né, sociais, mas a gente consegue ter raízes, assim, né? Então, ter essa transição da vela ali, brincar com a fé, com essa transição que uma vai passando para outra, que são coisas que vêm das nossas ancestrais, né, que a gente carrega, assim, muito. Então, pra gente foi uma experiência muito ímpar, assim, principalmente com essa questão da câmera, né? De estar ali muito próximo, de brincar e, ai meu Deus, como é que vai ser? Ficou aquele momento, ai meu ângulo e tal, mas depois foi aquela coisa, ai meu Deus, como é que vai ser isso e tal, até o momento que a gente deixou fluir, vamos ser a gente mesmo, assim, sabe? E aí teve essa junção também que o do espaço colaborou muito, assim, né? Que acaba que a gente chega aqui e já é bem recebido, assim, acolhido, o sorriso já acolhe, parece que a gente já conhece há muito tempo vocês, Léo, todo mundo, os meninos também, e tem essa coisa do acolher aqui o espaço, então acho que foi uma junção muito significativa para o processo, assim. Eu falo muito, né, então eu sempre sou a pessoa de história falando, eu sei que Cirila quer acrescentar, assim, e tem um outro, aí eu continuando, né, que eu falo muito, mas acho que teve um outro processo que foi o fato da Negaterra não estar com a gente. Sim. Né? Então, ao mesmo passo que poderia ser uma coisa que ia desestruturar toda a configuração, não só mesmo cênica, mas da gente junto que construímos, afetivos que construímos juntos, assim, até lá com mil e uma coisa, com o exame com a filha dela, sabe, mandando mensagem, resolvendo coisas. E aí a gente chegou aqui e falei assim, cara, não tem que desesperar. A gente vai manter como tá, a gente só vai mudar a vírgula de lugar, assim, né? E honrar até enquanto parte desse coletivo ela aqui, assim, né? Espero que ela tenha gostado muito, que foi feito com muito carinho, ganhou um significado ainda maior, que é representá-la de uma certa maneira aqui, que foi de uma forma muito afetuosa, assim, sabe? E aí foi isso. Foi mesmo, foi bem representada. Lira, quer falar um pouquinho? Não. Ela já cantou com aquela voz maravilhosa, né? Gente, eu vou abrir agora para vocês que quiserem aí tirarem dúvidas, para trocarem com os artistas aqui, Antes da gente encerrar, com vocês querem alguma coisa? Querem... Vou falar um pouco. Fala aí. Eu vim bem cru, não sabia muito bem de como ia ser. Eu só tenho... pra mim foi um privilégio conhecer o espaço, conhecer os filmes, achei tudo bem legal, assim. E me trouxe o pensamento de que, às vezes, o cinema tem uma característica ou um obstáculo de tentar emular uma situação. E quando a gente tem isso ao vivo, parece que quebra essa barreira e acaba transparecendo uma verdade que é imediata, sabe? Que é diferente. E é isso, eu achei muito legal, assim, dialoga com o teatro, inevitavelmente, e o teatro filmado também coloca a gente em outra posição como espectador. Achei tudo muito interessante. Ótimos usos de linguagem, assim, muito feliz de ver. Como é que você chama? Lucas. Valeu, Lucas. Bom demais. Mais alguma pergunta? Mais alguma questão? Também tenho que, assim, falar que achei incrível, assim, agradecer. Eu também passei por uma experiência na pandemia de ter que fazer umas lives ao vivo, e aí na época também era ao vivo, mas depois todo mundo começou a gravar e editar, e aí eu falei assim, eu vou fazer ao vivo. E aí também tive várias questões assim no processo, né, da feitura acontecendo, e hoje estando aqui e vendo isso acontecer assim ao vivo,
E eu achei assim que foi tecnicamente maravilhoso, assim, artisticamente mais bonito ainda, assim, me emocionei muito com o trabalho das meninas, assim, dele também, assim, achei assim, muito maravilhoso, assim, vocês estão de parabéns, assim. Acho que vida longa para esse caminho também, acho que ele aproxima também a questão do audiovisual também, né, gente? É isso tudo que está atrás, então, parabéns, gratidão por estar aqui. Como é que você chama? Fabiana. Obrigada, Fabiana. Boa noite. Boa noite. Queria parabenizar também a curadoria, assim, tipo, acho que os 4 que foram selecionados conversaram muito bem entre si, tipo, cada um tinha um estilo. Um era o teatro filmado, com algumas inserções da câmera, o outro é completamente o teatro acontecendo ali, a câmera, você não sabe se olha pra lá ou não, assim. Então eu achei muito bem escolhido, assim, tipo, realmente evocou muitas sensações, assim, e me fez pensar numa coisa que, enfim, eu ando investigando, né, o candomblé e etc. E fala sobre a fala, né, tipo assim, o sopro que sai da nossa voz e a importância disso para afetar uma pessoa. Então, eu achei esse híbrido muito massa de, tipo, o corpo do ator tava ali me afetando, mas também tinha a parte digital, assim, que, tipo assim, são coisas que eu não tinha visto antes, assim. Então, parabéns mesmo. Qual o seu nome? Ana. Ana, obrigado. Ana, obrigada, Ana. Mais alguém quer fazer alguma pergunta também? Alguma dúvida? Com as pessoas, do processo deles, delas? Eu quero só agradecer. Por favor. Alô! Eu quero agradecer porque eu acho que primeiro é a possibilidade do encontro. E isso é rico demais. A gente se encontrar, poder encurtar as distâncias e trabalhar com a arte. Porque em tempos do nosso país, do nosso mundo, a gente precisa da arte para se transformar, para a gente acalentar, e é muito bom a gente poder encurtar as distâncias, Goiânia, São Paulo, Belo Horizonte, e a gente tão perto, tão longe em BH, né? E são distâncias tão longas, assim. E a arte, ela promove isso, sabe? Eu acho que o espaço aqui, ele tem isso no DNA dele, que é a gente brinca, né? Que é de produzir arte e promover encontros. Precisamos de uma frase. Não, é a realidade, sabe assim? É uma coisa que a gente sente muito quando está aqui dentro. Então, essa pulsação que é possível fazer quando a gente está disposto a se encontrar e a produzir arte. Então, isso aqui é o barato, sabe? Então, eu quero agradecer muito ao Milton, à Priscila, a todo o elenco também lá do Vermelho. E eu acho que é fundamental. Frequentem os espaços culturais das suas cidades, valorizem os artistas da cidade, a gente precisa disso, né? Cinema, teatro, dança, poesia, música, né? Exposições, máscaras, dança, tudo. E o 4x1, que é essa mostra que se tornou agora como uma ação do espaço aberto, voltada para o formato digital, agora, e a cada edição uma experiência. Essa experiência para a gente ficou, que é a possibilidade da gente entrelaçar os olhares, né? A sua forma de ver como plateia presente, sentada aí, sentindo a energia da coisa acontecendo aqui, e também o seu olhar para a tela. Tudo ao mesmo tempo agora, né? Essas 3 sensações, quem vem aqui. Quem está em casa, tenta descobrir, né, como é que assiste a cena ao vivo, com a pulsação do ao vivo, porém sabendo que tem público lá. O pessoal de casa também também deve despertar alguma sensação, mas tem público lá e eu estou aqui, né? Isso eu não estou falando nem das histórias, dos trabalhos em si. Eu estou falando dessa loucura, desse hibridismo que nós estamos fazendo aqui. Mas ainda agora colocando as histórias de cada um, né?
as propostas de cada um, o que cada um quer falar e com os olhares de cada presença, seja a presença aqui na mesma coordenada espaço-temporal, né? Seja quem está lá em casa, sabendo que a coisa está acontecendo aqui. Não sei se vocês estão me entendendo, mas esse tudo ao mesmo tempo agora meio confuso, isso é um caminho para o que a gente está fazendo, que pode ser muito interessante, pode ampliar a forma como a gente faz teatro, seja utilizando no palco, no teatro convencional, esse tudo ao mesmo tempo agora, seja ele somente como formato digital, né? Então eu acho que a gente abriu mais um caminho para se fazer arte, que não seja somente o presencial, que é maravilhoso, todo mundo gosta disso aqui mesmo, né? Aqui tá pegando, né? Tá aqui, todo mundo junto. Mas a gente pode ampliar também, então sem preconceitos e sem raiva também, porque tem gente que fala assim, não, sem pandemia não quero mais saber disso, de ver nada na tela. Eu até entendo que a gente está meio com, né, as pessoas estão um pouco cansadas, vamos dizer assim, pelo excesso que foi de coisas na tela o tempo inteiro, mas agora é a hora da gente rever isso e juntar e ressignificar e ganhar mais um espaço. Eu acho que o teatro ganhou mais um espaço. Posso dar um recado? Quem estiver em casa, quem estiver aqui, não deixe de assistir. O seguinte, a atriz, crítica, jornalista Brahma Bremer, ela tem já com a gente vários projetos, não só no Mostra 4x1, no Teatro na Tela, outros projetos que a gente faz. Ela faz o Olhares. Então ela faz uma crítica queer sobre os trabalhos. Então ela vai assistiu tudo, vai assistir também, vai assistir esse bate-papo, e amanhã ou até sábado ela nos manda o vídeo, que é uma análise, não é uma crítica do trabalho, tá? Milton e Priscila, é apenas um olhar da Brahma. Só agora. Entendeu? E aí é massa demais, porque aí fica no ar e é sempre muito rico o trabalho dela e a parceria dela com a gente. E falando em parceria, a gente não pode também deixar de agradecer ao Arthur Barbosa, que está sempre aqui com a gente, e também ao Bruno Cerezoli, que cuidou aí da transmissão, cuidou de toda a questão de microfone, som e tudo mais. Equipe, a gente não faz nada sozinho. Exatamente. Equipe maravilhosa. Obrigada, Arthur, obrigada, Seré. E eu acho que a gente vai encerrando por aqui essa noite de experiências. Obrigada, gente, por estarem aqui. Obrigada por estarem aí. Obrigada por estarem aí. Obrigada. Um grande abraço. Multi. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.